mais uma vez neste a palavra do Senhor, os pensamentos do teu coração, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Usa teu filho com poder e autoridade, que somente esse ouça neste lugar a voz do Espírito Santo. Todas as outras vozes se calem, em nome de Jesus, e o Senhor fale-nos com poder e autoridade, é a nossa oração em nome de Jesus, teu filho. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem tomar a sala, por favor, pastor Leandro. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia a todos, graças a Deus que nos dá a vitória, nos concede essa oportunidade de nós estarmos aqui juntamente com os irmãos, depois de tanto tempo, né, irmãos? Mas Deus é perfeito em todas as coisas, Deus é perfeito em toda a sua obra, e nós damos graças ao nosso Deus. Louvamos ao nosso Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntamente com os irmãos nessa manhã, nesta ocasião, aniversário da missionária Luciana, e nós somos gratos a Deus por isso, irmãos, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Nós queremos trazer a saudação do nosso pastor presidente, pastor Haroldo Mitsuji Yamamoto. Os irmãos recebem mesmo, os irmãos. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Edivaldo Militão, vice-presidente do Ministério. Obrigado, pastor, pelo convite, pelo carinho. Deus abençoe o senhor, missionária Silvânia e toda a sua família, no nome de Jesus. Também somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor Sérgio, onde nós estamos ali em Mata, servindo a Deus juntamente com o nosso pastor. Deus abençoe o pastor Sérgio pela oportunidade, no nome de Jesus. Missionária Luciana, é uma alegria poder estar aqui juntamente com a minha família, nessa ocasião do aniversário da senhora. Que Deus continue abençoando. Eu queria pregar lá em Provérbios, que fala da toda a estrutura da mulher. Eu até compartilhei com o pastor Edivaldo esses dias atrás, que quase que eu não precisava nem trabalhar na minha vida, irmãos, porque a mulher de Provérbios 31, ela levanta cedo, ela trabalha, ela arruma os empregados, ela distribui, ela faz tudo, irmãos. Eu falei assim, pastor de volta, quase que eu não precisava nem trabalhar na minha vida, mas como ele deixou o sustento para o homem ser o cabeça da casa, sustentar a família, então a gente faz a nossa parte, irmãos, para nós não sermos condenados, aleluia. Mas é uma alegria poder estar aqui nessa manhã. Deus abençoe, feliz aniversário. Deus continue abençoando grandemente a vida da senhora, pastor Sérgio, Késia, o Samuel, toda a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, já foi pregado tudo aquilo que eu trouxe aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos. Cada um que fez uso aqui da tribuna, na sua oportunidade, já falou um pouquinho daquilo que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu vim falar sobre Jesus, irmãos. Aleluia. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus, ele é o suficiente para as nossas vidas. E no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 58, quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, uma Adriana, minha filhinha Radassi, que nos acompanha. Uma já levantou voo, está lá passando de Nagoya. Daqui a pouco chega o tempo da outra também ir, né, irmãos? Mas enquanto ela não vai, tem que estar aqui com os pais, irmãos. Aonde os pais vão, tem que estar junto. Glória a Deus, Deus abençoe a Dacinha. Obrigado por ter sido uma bênção nas nossas vidas. João 8,58 diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Você pode repetir comigo esse versículo ao som de 3? 1, 2, 3. Em verdade vos digo.
sou. E já foi falado aqui nessa manhã, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Já foi falado aqui nessa manhã que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre dizendo essas palavras, já falando tantas coisas a respeito do Senhor Jesus, e tudo aquilo que foi falado aqui de Jesus nessa manhã é verdade. É verdade, irmãos. E nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e Ele foi enviado ao mundo, irmãos, para oferecer o que? A salvação. Aquilo que eu e você nós não tínhamos quando nós estávamos perdidos lá no mundo, quando nós estávamos afastados, quando nós estávamos longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele enviou o seu Filho ao mundo para oferecer a quem? A nós a salvação. E a salvação é para todos aqueles que nele creem. Além de redimir as nossas vidas do pecado, Ele também nos sustenta. Ele supre as nossas necessidades, as necessidades de todos aqueles que caminham com o Senhor. Ele é o supridor das nossas necessidades. E este versículo, meus irmãos, que nós vemos que é a mais pura verdade afirmada a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito aqui nos Evangelhos. E aqui, meus irmãos, quando o Senhor, Ele ao dizer eu sou, Jesus ele se identifica com o nome divino, aquele que foi preferido lá atrás, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo de número 14, quando foi revelado a Moisés, o Senhor se revelou a Moisés, ali dizendo, eu sou o que sou. Aleluia. No início, irmãos, deste capítulo, do capítulo de número 8, nós vemos aqui que relata aquela mulher que foi pega em um ato de adultério, e ela foi levada até Jesus para que ele a condenasse. Então ali os fariseus, as pessoas que pegaram aquela mulher naquele ato, levaram ela para que Jesus condenasse aquela mulher. Nós conhecemos toda a história, mas dali para frente, irmãos, nós vamos ver no decorrer dos versículos, nós não vamos ler, mas nós vamos ver que ali começa um intenso debate entre Jesus, os fariseus ali. Por quê, irmãos? Porque eles queriam colocar ali em dúvida a identidade do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam armar ali uma cilada para o Senhor, mas Jesus ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso pensamento. Antes que qualquer palavra saísse dos nossos lábios, a palavra do Senhor diz que Ele já conhecia. Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas, a palavra do Senhor nos diz que estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. O Senhor ele vê todas as coisas, e ali Ele afirma qual é a sua origem. E a sua origem é divina. Aleluia. A discussão, meus irmãos, chegou ao ponto máximo ali da declaração de Jesus Cristo, quando Ele disse no versículo que nós lemos: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou. Enquanto os judeus eles estavam ali se orgulhando, irmãos, porque eles eram descendentes de Abraão. Eles se orgulhavam, eles batiam no pé, mas eu sou descendente de Abraão. Mas Jesus declara aqui nesse texto que nós lemos: antes de existir Abraão, eu sou. Eu sou. Jesus ele fez uso dessas declarações também em outras passagens. Ele diz lá em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Ele diz lá em João capítulo 8, versículo de número 12, eu sou a luz do mundo. Lá no versículo de número 10, do capítulo 10 de João, ele disse, eu sou o bom pastor. Irmão, Jesus não é apenas o profeta ou o mestre, como eles pensavam. Eles pensavam, é somente mais um profeta, é somente mais alguém querendo ensinar a lei para nós, mas Ele é o próprio Deus eterno e autoexistente. Era o Deus encarnado
de Jesus Cristo. Aleluia! Confiar em Cristo, meus irmãos, é nós confiarmos em alguém que está acima do nosso tempo. Confiar em Jesus Cristo é confiar, meus irmãos, a circunstância a Ele. É nós, irmãos, deixarmos aos cuidados dEle, porque nós somos seres humanos, nós temos a nossa limitação, mas quando nós deixamos ao cuidado do Senhor, porque Ele é, meus irmãos, aleluia. Eu e você somos passageiros, não somos nada diante do Senhor, mas Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, meus irmãos, Ele é o bom pastor. Aleluia. Se Ele é o meu grande eu sou, Ele sempre está presente ontem, hoje e eternamente. Jesus sempre está presente, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E olha que nós temos necessidade, olha que eu e você temos necessidades, mas Ele é fiel e justo para suprir todas as nossas necessidades. Aquilo que você olha, você fala, será? Alguma dúvida veio no seu coração, mas será? Será que é possível? Talvez aos meus olhos, aos seus olhos não é possível, mas tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Se você crê, será possível. Aleluia. A nossa fé deve estar alicerçada em sua natureza eterna e divina, não é em soluções passageiras, irmãos. Soluções passageiras são terrenas. Eu trabalho com carro, a nossa profissão é consertar carro, e às vezes os clientes falam, oi, me dá um jeitinho aí para mim, uma solução passageira. Eu falo, mas não tem jeito, você quer fazer uma gambiarra? Eu não vou fazer gambiarra, porque isso aqui vai acabar acontecendo de novo. Se você quiser, eu arrumo. Nós consertamos o seu carro e você não vai ter mais esse problema. É isso que Jesus ele faz na nossa vida. Jesus ele não faz gambiarra, irmãos. Não, porque gambiarra passa, pastor, ele não volta. O que Jesus faz, Ele conserta a nossa vida. Aleluia. Ele nos redime da perdição. Aleluia. Ele nos tira da lamaçal de pecado. Eu saio de novo onde eu e você vivia, meus irmãos, e nos coloca o nosso pé sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ele muda, Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Aquilo que eu e você era, ficou no passado. Agora nós somos, sabe o que? Filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. Aleluia. Ele nos redime, Ele nos sustenta, Ele supra as nossas necessidades e Ele caminha com a gente, irmãos. Quando eu e você pensamos que estamos sozinhos, sabe o que Ele diz? Eu estou ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Eu estou com você. Ele não é somente Salvador, mas Ele é constante. Ele é presente nas nossas vidas para nos sustentar. Aleluia. Ele não muda. Por isso podemos confiar nele com fé plena, meus irmãos. O homem ele muda. Nós mudamos. Mas Jesus Cristo não muda jamais. Aleluia! Não muda jamais. Em João capítulo 6, versículo de número 35, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo de número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu lhe darei a vida do mundo. Aleluia! Quanto ao pão da vida, meus irmãos, Jesus ele está se revelando aqui como um alimento espiritual para nossas vidas, e é um alimento essencial. Jesus, irmãos, tinha alimentado uma grande multidão que estava acompanhando ele ali. Ele havia alimentado, agora
ele confronta, sabe o que? O desejo humano. Porque o desejo humano, meus irmãos, que estava acompanhando, aquela multidão que estava acompanhando Jesus, estava faminto do que? De saciar o seu corpo físico, estava faminto de ser curado pelo Senhor. Mas Jesus aponta aqui para a multidão e diz para eles: sabe o que vocês precisam? Vocês precisam, não é alimento para a sua carne, mas o que vocês precisam é de um alimento espiritual, e eu sou esse alimento espiritual para vocês. Jesus, ele se mostra como esse alimento espiritual. Lá em Êxodo capítulo 16, Deus envia o maná do céu para alimentar o povo. Mas aqui, irmãos, para mim e para você, Jesus, ele é o verdadeiro maná espiritual. Ele é o nosso alimento, o único capaz de nutrir, sabe o que, meus irmãos? A nossa alma. Jesus, ele nutre a nossa alma, porque a alma do homem, sabe que tem sede? Tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Por isso você encontra as pessoas lá fora falando que estão precisando de tanta coisa, precisa de Deus, precisa de uma solução de Deus na vida deles. Sabe o que é isso? É a alma sedenta pelo Senhor, é a alma sedenta de Deus na sua vida. Em João capítulo 8, versículo de número 12, aleluia, Jesus, ele disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existia, eu sou. Aleluia. Em capítulo 11 de João, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sabe qual era a nossa condição quando nós não conhecemos Jesus? Nós estávamos em condição de morte eterna. Mas quando nós conhecemos Ele e nós cremos nessa palavra, aleluia, Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou com Ele. O nosso Senhor Jesus, Ele fez uso dessa expressão, meus irmãos, juntamente com outros diferentes atributos, que em vários momentos aqui do seu ministério na terra, Ele falou para as pessoas. Ele se revelou, irmãos, de uma maneira, através da sua pessoa, em mensagens, em ações. Ele se revelou. Em João 35, como nós lemos, ele diz que Ele é o pão da vida. E no versículo 8, capítulo 8, versículo 12, ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira, meus irmãos, e tantos outros atributos. Jesus é, eu e você somos passageiros aqui, mas Jesus é. Ele é, meus irmãos, e não tem refutação. Ele é o manancial da vida. Salmo de número 90, versículo de número 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é Deus. Salmo de número 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim.
Aleluia. Glória a Deus. Isaías, irmãos, capítulo 40, a partir do versículo de número 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. Versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Aleluia! Louvado E em João, capítulo de número 5, versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E para nós estamos já encerrando, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 10. Os 24 anciãos postavam-se dizendo que estavam sentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele é pão da vida. Ele veio para dar vida aos homens. Isso significa que Ele alimenta a nossa alma. Irmãos, Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é a nossa salvação. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, aleluia, entrar por Ele significa o quê? Nós nos rendermos a Ele, confiar e viver em obediência. Sair por Ele significa a liberdade verdadeira, livre de culpa, de medo e de condenação. Entrar por Cristo é ser acolhido no reino. Sair por Cristo é andar em liberdade sem medo. Encontrar pastagem é viver em abundância espiritual. Aleluia. Ele é, Jesus é, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê, como diz as Escrituras, já está condenado. Meus irmãos, queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Ele é, Jesus é, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Não existe outro caminho dado entre os homens pelo qual eu e você venhamos a ser salvos. É somente através de Jesus Cristo. Um dia eu tomei essa decisão na minha vida. Talvez, se não tivesse tomado essa decisão, hoje eu não estaria aqui. Porque o inimigo, a palavra de Deus nos diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolher para nós aquilo que nós queremos para a nossa vida. Se queremos viver uma vida ao lado do Senhor eternamente, ainda que por um pouco tempo nessa terra, nós vamos a passar por lutas, adversidades, provações, dificuldades. Tudo isso aqui é passageiro, tudo. Daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Nem a roupa daquele que vai para o caixão ele tem o direito de escolher. Não. Mas, irmãos,
O direito que Ele nos deu é de escolher se nós queremos estar ao lado dele na eternidade ou estarmos longe da eternidade e vivermos uma eternidade de tormento, longe da presença de Deus. Passamos momentos difíceis, passamos, irmãos, todos nós passamos, mas os momentos difíceis que eu e você passamos, Ele proporciona nas nossas vidas, irmãos, experiências com o Senhor. Ele traz para mim e para você experiências com o Senhor. Se você quer ter experiências com o Senhor, hoje é a sua oportunidade. Se você quer ter mudança na sua vida, hoje é a oportunidade, porque Jesus, Ele é a salvação. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim será salvo. Aleluia. Aleluia. Eu fiz essa decisão, todos nós que estamos aqui fizemos essa decisão um dia na nossa vida. E hoje podemos desfrutar dessa gloriosa presença do Senhor em nós. Se você quiser que nessa noite, eu não conheço a vida de todos que estão aqui, mas se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, mas hoje você quer entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele mude, que Ele transforme a sua vida, que Ele transforme o seu coração, e deixar que Ele tome o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Não estou dizendo que você vai ser isento de problema e dificuldade, não, muito pelo contrário. Mas o Senhor lhe disse que ainda que nós viemos a passar por dificuldades, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Se você quiser sair daqui nessa manhã diferente, com uma nova vida e viver uma não sei a palavra, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, essa é a sua oportunidade. Se você quiser entregar a sua vida para o Senhor, levante a sua mão, dê um sinalzinho assim. Eu peço que os outros irmãos fechem seus olhos, estejam intercedendo nessa hora. Feche os seus olhos assim, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o esposo, não vai ser a esposa, não, é Ele quem vai fazer na sua vida. É o Senhor, é Jesus quem vai fazer na sua vida. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Tem alguém que está afastado e hoje quer voltar para o Senhor? Dá um sinalzinho com a sua mão, nós vamos estar orando pela sua vida no nome de Jesus. Alguém quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Alguém quer voltar para o Jesus nessa manhã? Amém? Tem alguém? Não? Se não temos, a nossa oração é que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus conceda uma nova oportunidade no nome de Jesus. A igreja continua fazendo a sua parte, que é orar e interceder. Desistir jamais. Amém? Vamos orar? Vamos orar, pastor Edmond? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra, Senhor. Deus, obrigado porque tu és, Senhor. Tu és Deus, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O mundo quer pregar outra verdade. O mundo quer mostrar outros caminhos. Mas somente o Senhor é a nossa salvação. Somente o Senhor é o caminho que leva para o céu. E nós te damos graças, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor se destituiu da sua glória. O Senhor deixou um lugar ali no céu, Pai. Meu Deus, vindo a este mundo, Senhor Jesus,
se fazendo em forma de homem, entregando a sua vida por nós ali naquela cruz, para nos trazer a salvação, para nos dar a oportunidade da vida eterna ao lado do nosso Deus. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter falado ao nosso coração, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Jesus. Fortalece, Senhor, o nosso coração. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, Pai. Abençoa que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, Senhor, venha nos fortalecer todos os dias da nossa vida, até aquele grande e glorioso dia em qual o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Meu Deus, nós podemos dizer até o presente momento, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade, Deus. Eu te agradeço no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode tomar o vosso assento. Obrigado, pastor Edevaldo, pela oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu retorno ao microfone ao nosso pastor.